Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos sobre Roma Antiga e para a aula de hoje a gente vai ficar com as características da República, que é aí o nosso segundo período histórico da civilização romana. Lembrando que a civilização romana tem 3 períodos, a monarquia, a república e o império, e para a aula de hoje, então, a gente prossegue os nossos estudos olhando aí para a fase da República Romana. Vale lembrar que o fim da monarquia, né, foi uma disputa interna pelo poder, de um lado o rei e do outro lado o senado, que tinha maiores interesses políticos em estar conquistando seus objetivos, tanto na política quanto na economia, aumentando seu poder e a sua influência. Para a república, nós teremos o senado, então, conquistando definitivamente esse poder, né, o senado vai ser a figura central de toda a política romana na fase da república. Lembrando que o início da República começa em 509 a.C. e vai até 27 a.C., e vai ter como Senado essa principal instituição política, e é a partir dessa instituição que as demais outras funções vão estar surgindo aí, né, durante esse processo de administração, né, das demais funções que vão estar sendo exigidas. Obviamente não era só o Senado que existia, né, mas vai ser a partir dele que vai abrir para outras funções e para outras funções administrativas e políticas na sociedade romana. E quando a gente fala sociedade romana, a gente está falando aí de toda a sua extensão, não só da cidade de Roma, mas também as outras cidades, as outras vilas e até mesmo a sociedade que se encontrava no campo. Bom, as principais funções, né, os magistrados aí que ocupavam os principais cargos da República Romana. Teremos o consulado, composto por 2 cônsules nessa fase. Teremos o Senado, como esse órgão aí importante formado pelos patrícios. Teremos a Assembleia dos Cidadãos, teremos a ditadura. A ditadura vai ser um órgão que sempre vai ser convocado em momentos de crise para estar aí estabelecendo medidas mais autoritárias e mais rígidas. Geralmente acontecia quando havia muitas revoltas, né, um processo aí de maiores crises. Essa ditadura dentro da República era convocada para estar aí solucionando esses problemas quando houvessem. Teremos também prestores, censores, edis e questores. Os prestores vão estar voltados ao poder judiciário, os censores vão estar responsáveis pela classificação da sociedade de acordo com a renda, são os censores que vão delegar a divisão social entre patrícios, plebeus, clientes e escravos também. Teremos os edis, que são os administradores municipais, vão ser aqueles órgãos menores voltados às cidades menores, às vilas, vão estar aí nessas administrações locais da sociedade romana, e também teremos os questores, que estarão responsáveis aí pela administração e pelos recursos financeiros. Vale lembrar também que os censores estavam voltados à classificação de óbitos, nascimento, quantas pessoas morreram, do que elas morreram, quantas pessoas nasceram, quantos estrangeiros estão entrando nas cidades romanas, quantos estão indo embora. Então, essa divisão administrativa, ela era muito bem organizada, né, para dar conta aí de todos os anseios e de todas as necessidades dessa administração na fase da República Romana. Bom, a gente pode estar também olhando para outras características dessa fase, né? Estamos aí falando de um período onde o domínio político e da economia estava na mão dos patrícios, que estava aí voltado, né? A gente tem que lembrar que os patrícios faziam parte das principais instituições da República Romana, não só o Senado, mas também dos principais órgãos e das principais questões administrativas. Mas eles vão estar aí vinculados ao Senado por ser esse órgão de maior prestígio e influência. Então, o domínio tanto da política quanto na economia estará na mão desses patrícios, né, que vão estar aí no Senado e em outros órgãos importantes, através do controle do poder e das instituições políticas. Acabava aí na mão do Senado e na mão dos patrícios o desenvolvimento da administração e do governo. A sociedade era sociedade escravista, né, se tornava um escravo ainda nessa época, tanto por dívidas quanto por prisioneiros de guerra também. A sociedade era patriarcal, a mulher tinha apenas um papel secundário, né? E foi na fase da República
além dessas outras características, que vai acontecer o processo de expansão territorial, onde a República Romana, com uma maior organização militar, com a presença dos militares, vai começar aí a governar e a controlar outros povos que vão ser conhecidos por suas colônias, colônias gregas, colônias fenícias, no norte da África, em outras regiões da Europa, ou seja, é um período de expansão territorial onde a República Romana, juntamente com a sua força militar, estará dominando outros povos e, com isso, entrando no processo de arrecadação de imposto, né, fazendo com que mais riquezas entrassem para essa sociedade, tornando essa sociedade altamente rica e altamente desenvolvida. Outra característica dessa fase também é que é na República que vai acontecer as lutas sociais, né? Se a gente lembrar aí que a sociedade era dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos, né? Nós vamos lembrar de toda a questão dos privilégios que os patrícios tinham, né? De todos os direitos que acabava aí sendo reservado aos plebeus, aos escravos, nesse processo de intensa desigualdade social. E vai ser então nessa fase da República onde os plebeus também vão lutar por seus direitos, também vão ver nessa fase da República aí uma oportunidade para lutar por melhorias, por melhores condições de vida e por ter mais acesso às questões da política também. Então é na fase da República que, além de todas essas questões acontecendo, vão ocorrer também as lutas sociais entre patrícios e plebeus. Bom, a gente pode estar colocando aqui as diferenças, né? Os patrícios eram os grandes proprietários de terra, possuíam gados, muitos escravos, muitas propriedades e principalmente tinham poderes políticos. Já os plebeus não, né? Era a maioria da sociedade, mas era a maioria também que pagava o imposto, serviam o exército mesmo quando não queriam, não podiam exercer cargos importantes na política e até mesmo a questão do casamento, né? Casamento entre plebeus e patrícios nessa época era proibido. E também, se não pagassem dívidas, né, acabavam aí correndo o risco de serem escravizados. Ou seja, né, eram diferenças mais que suficientes para estar fazendo com que os plebeus começassem a lutar por mais direito e por mais acesso à política, para estar aí diminuindo essas diferenças sociais. Então, nós temos essas principais diferenças, e é no decorrer da República onde as lutas sociais vão acontecer, vai acontecer muita greve, muito assassinato, muitas rivalidades e brigas mesmo, né, entre plebeus e patrícios, vai ser uma confusão social muito grande, vai ser o que nós chamamos de guerra civil nas cidades principais, né, da sociedade romana, principalmente em Roma, e é onde aí os patrícios vão ter que acabar cedendo alguns direitos para a classe dos plebeus, e é o que acontece, né? Então, na fase da República, não só as lutas sociais aconteceram, mas também aconteceram as conquistas plebeias, que foram aí a partir desse movimento dos plebeus. Nós temos a conquista do tribuno da plebe, a criação da Assembleia da Plebe, as leis das 12 tábuas, a lei da Canuleia, né, onde o casamento agora foi permitido entre plebeus e patrícios. Nós também temos o primeiro cônsul plebeu, né, permitindo aí esse acesso a políticas mais privilegiadas que antes só pertenciam aos patrícios. Também teremos o fim da escravidão por dívida. Agora, o plebeu que contrariasse dívida, ele não seria mais considerado escravo, haveriam outros meios para que isso pudesse ser solucionado. E também o plebiscito, né, fazendo com que todas essas conquistas passassem a ser leis, permitindo aí os plebeus um maior conforto, uma maior segurança jurídica aí diante da lei romana, que passou então a respeitar mais os direitos dos plebeus. Então, isso também estará acontecendo na fase da República Romana. Então, vale lembrar, né, estamos falando de um período muito intenso, onde o governo estará centralizado na mão do Senado, é do Senado que parte toda a divisão administrativa, as demais funções, né, toda a questão da organização, a questão da presença dos magistrados aí nessa administração da sociedade, com todas as suas funções. É na República também que vai ter o período de expansão territorial, onde a sociedade romana, com investimento na questão do militar, vai acabar aí permitindo com que Roma, né, a sociedade romana, passasse a dominar e a influenciar outros povos, um processo de arrecadação de imposto também para a sociedade romana. E também é na República onde as lutas sociais ocorreram entre plebeus e patrícios, permitindo aos plebeus mais direito e mais acesso à política também.
Então, tudo isso torna a República, nessa fase, uma fase muito rica e muito interessante para a história da sociedade romana, né? Onde mais direitos aos plebeus ocorreram, onde ocorreu também o processo de expansão territorial, permitindo que entrassem muitas riquezas oriundas do processo de arrecadação de imposto também. Então, é o que a gente chama de apogeu da civilização romana. Tudo estava em crescimento e tudo estava em desenvolvimento. O comércio, né, a expansão territorial, a expansão da cultura, o poder romano sobre outros povos também, a capacidade militar, né, o maior investimento, as armas, ao armamento, as técnicas militares, muitas construções de obras públicas também, e a riqueza, né, o maior aumento do número de riquezas com essa arrecadação de impostos sobre as colônias romanas. Com isso, nós teremos o aumento do número de escravos, né, a partir dessas guerras, aumentando então o número da mão de obra e aumento da produção, tanto no campo quanto na cidade. Então, é um momento de apogeu, onde nós estaremos, vamos presenciar as instituições romanas no seu auge, no seu governo, na sua influência, né, no seu poder, dominando aí diversos territórios na fase da República Romana, onde nós também teremos importantes obras públicas, tudo isso acontecendo então na fase da República Romana, onde nós teremos aí esse importante desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento tanto comercial, cultural, econômico, né? Onde de fato a República Romana representou esse apogeu, expansão territorial, a questão dos direitos, das lutas sociais, tudo isso fazendo com que a República Romana se tornasse um importante período histórico para a gente estar aí compreendendo a civilização romana. Bom, a gente fica por aqui nessa primeira parte da República, né? Conhecemos então as principais características da República Romana, a questão da expansão territorial que aconteceu também na República, a questão do Senado, a questão das lutas sociais, aumentando os direitos dos plebeus também, e é um período então de apogeu, onde tudo está em desenvolvimento, tudo está em crescimento na sociedade romana. Bom, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente traz a parte final da República Romana, entendendo então os processos de crise e as causas, né, que levaram aí ao fim da República Romana e ao início então do terceiro período histórico, que foi o período do Império. Para a gente entender isso, a gente estuda um pouquinho sobre as crises da República, que levaram ao fim desse poderoso período histórico, né, esse rico período histórico. Ele também teve seu fim, permitindo então um terceiro período histórico, que foi o período do Império, para a história da civilização romana. Bom, a gente fica por aqui então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!